desde a criação, ou melhor, desde quando Deus criou a humanidade, ela sempre esteve presente. Deus sempre separou um povo para testemunhar, para testificar, para dar exemplo, para ser uma carta viva diante da humanidade. Paulo, nesses versículos, nesses 2 versículos, ele já refuta o método humano de se apresentar e de testemunhar sobre si, sobre o seu caráter, sobre os seus conceitos, sobre o que você pratica, sobre o que você tem a oferecer ao seu semelhante. A partir desse conceito de que ninguém, absolutamente ninguém, é uma ilha isolada, nós deveríamos tomar muito cuidado em nossa biografia, em como estamos escrevendo esta carta, e como estamos escrevendo este livro. Deveríamos tomar muito cuidado do nosso gênero literário, que estamos narrando sobre a nossa trajetória de vida. Não temos como ficarmos isolados, não temos como fazer aquilo que queremos, da maneira que quisermos, do jeito que pensamos e achamos, e falamos, não, ninguém vai ser prejudicado. Geralmente, quando saímos de uma empresa para outra, na sua grande maioria, precisamos de uma carta de recomendação do último local de trabalho. Ou quando saímos de uma igreja para outra, algumas denominações exigem uma certa carta de recomendação constando toda a nossa trajetória, entre aspas, para que você seja aceito em outro ministério. Para que você seja aceito em outro ministério, perto ou distante da sua localidade. Esses são os métodos do homem, ok? É método do homem. Mas o apóstolo diz que o verdadeiro homem transformado, ele lavado e remido, que nasceu de novo, ele não precisa desse tipo de recomendação, porque ele realmente foi transformado, ela realmente foi transformada, ela realmente foi regenerada, ela realmente foi alcançada pela palavra de Deus, pelo poder transformador da palavra. Porque agora, como servos de Deus, nós temos que ser a recomendação viva em atitude de amor, temor, respeito, integridade, uma viva atitude íntegra, quebrando todo o paradigma da religiosidade e dos conceitos caídos do homem natural. Então, irmãos, isso é do homem que se norteia por princípios transitórios, que se norteia por princípios abstratos, que não têm um fundamento, que mudam com o passar do tempo. Paulo se apresenta como um apóstolo de Cristo, e não pela sua vontade, não pelo seu currículo vitae, mas pela vontade de Deus. E ele expõe aos seus irmãos a sua trajetória de vida, pessoalmente e em atitude. Ele começa no capítulo 1, dizendo: eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. Em atitude, em prática conexa com os princípios cristãos. É disso que precisamos na atual sociedade, é disso que eu preciso, é disso que você precisa, é disso que todos nós precisamos num dia tão conturbado ao qual vivemos, a qual se perdeu todo o norte do que significa ser um cristão, do que significa ser uma comunidade cristã, do que significa ter uma identidade, do que significa ser uma carta viva. Lá em 2 Coríntios 3:2, novamente, ele diz assim: vós sois
a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lidas por todos os homens. Volto a dizer, como John Donne dizia, ninguém é uma ilha isolada. Paulo está dizendo, desperta vocês, coríntios, vocês é que são o alvo de observação, e alvo a ser estudado, pelos que estão te observando, o alvo a ser seguido pela sociedade. Por incrível que pareça, a sociedade ela está procurando o norte, a sociedade está procurando influenciadores, pessoas que estão escrevendo as suas cartas diante da sociedade, e ela está procurando alguma coisa, e nós cristãos precisamos ser cartas vivas, escritas segundo os conceitos da palavra de Deus, segundo os conceitos elevados de Cristo. Nós não podemos ser uma má referência na sociedade, mas não é isso que acontece na sua grande maioria. Contextualizando, irmãos, não adianta rotar santidade quando nossas condutas é imoral. Não adianta cantar, gritar, pular, dar rajadas de glória a Deus e aleluias, enquanto a sua vida for um mau exemplo a ser seguido. Isso faz mal para você e faz mal para toda a sociedade. Paulo fala de intimidade, de amor a Cristo. Paulo fala de devoção, Paulo fala de respeito, Paulo fala de temor a Deus. Paulo está falando de uma vida transformada pelo Evangelho. Paulo fala aqui de uma nova criatura, não nascida somente da água de parto natural, mas revivida pelo poder regenerador da verdade absoluta da mensagem da cruz, que traz salvação. Paulo está falando isso. Não adianta você cantar, te louvarei, se sua vida não é conexa com o Evangelho. Você precisa conectar com o Rei da Glória, você precisa se conectar com as Escrituras Sagradas, você precisa deixar a sua religiosidade de lado e ser um cristão, uma carta viva. Com tudo isto, eu quero dizer que a nossa própria vida também seja as cartas vivas, que o nosso proceder e as nossas ações e maneiras de viver mostrem a todos Deus em nós. É difícil? Pode ser difícil, mas não é impossível. Que a nossa vida ela seja um livro aberto de amor a Deus e a Cristo, ou seja, que as nossas atitudes e os nossos verdadeiros gestos de amor para com o próximo, cotidianamente, provem que Cristo verdadeiramente habita em nós. Aí nós seremos cartas vivas diante de Deus, diante da sociedade e diante da comunidade da fé. Muito embora, irmãos, as pessoas nem sempre emitam opinião sobre o nosso comportamento, nós estamos sendo lidos por todos ao nosso redor, você querendo ou não, pois somos cartas abertas. Deus também está lendo a nossa vida. O problema é que não poucas pessoas, viu, irmãos? Às vezes nós tememos muito mais a opinião pública do que a Deus. Nós tememos muito mais o que as pessoas pensam de nós do que a Deus.
Mateus 5,13, ele diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, nada mais ruim, nada mais medíocre, nada mais daquilo que é, sabe, repugnante do que uma pessoa falsa. Uma pessoa denorex, parece, mas não, é antigo isso aí, né? Ele é santão, ele é purão, ele é um oráculo, mas, meu Deus, só Jesus na terra, não dá nenhum testemunho, não é uma carta viva. Jesus, querendo que os discípulos, de algum modo, influenciassem, sempre para o bem, as pessoas ao seu redor disse: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? É uma reflexão que precisamos fazer. Ele nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens, né? Olha, como é ruim também para a pessoa. É mais devastador, além de ser devastador para a comunidade e para o seu testemunho, para a sociedade, é devastador para você, porque você vive, né, mascarado como no carnaval. É uma máscara, é uma fantasia, é um mundo ilusório, é uma utopia que você encarnou. Como é incômodo, irmãos, é incômodo receber uma carta ou um bilhete que seja contendo reclamações sobre uma pessoa, especialmente pelo seu filho ou qualquer membro da família. Parece que essa carta, ela não está falando somente daquela pessoa específica, mas atinge toda a família, a qual a pessoa foi o alvo de reclamação, e ela está sendo submetida a essa reclamação. Como cartas vivas, irmãos, nós não somos uma ilha isolada, como diz Jonah Mayara-Done, o pregador anglicano. Não somos, de maneira nenhuma. Não tem como você achar que as suas atitudes lá fora, você fazer o que você bem entender, que o der na telha, sem princípios, não vai afetar a comunidade da fé, não vai afetar a sua vida, não vai afetar o seu testemunho, vai afetar o seu testemunho na sociedade, vai afetar o testemunho da sua comunidade. Por isso Jesus continua dizendo no versículo 14 do mesmo Mateus 5 assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você está em iminência, se você está no ponto mais alto, se você diz que você tem que ser. Esta é a mensagem mais clara do Evangelho. É exatamente egoísta, é extremamente egoísta, você querer viver na comunidade da fé, sendo uma carta de referência, que denigre a imagem de um todo. Isso é egoísmo demais, isto é maligno, isto é carnal, diabólico, inflamado pelo inferno. Nós, como cartas vivas e sal da terra, e luz do mundo, nós temos a responsabilidade de escrever uma carta edificadora,
uma carta de temor, de respeito, de amor, de compaixão, de misericórdia. Nós temos que ser, por mais que nós lutamos, nós temos que dar o exemplo, sermos submissos às Escrituras Sagradas e aos seus conceitos, você querendo ou não. É obrigação de todo cristão se sujeitar às Escrituras Sagradas para se tornar uma carta viva. Você não pode sair por aí pulando carnaval. Você não pode sair por aí se embriagando. Como uma carta, uma vida promíscua. O que é promiscuidade? É onde um indivíduo tem 2 ou mais parceiros amorosos. Onde você sai por aí e pratica festa de rave. Onde tem tudo que o ambiente cristão não compactua. Frequentadores de pancadão, não é isso? Carnaval gospel. De baladas totalmente desprovidas de moral e éticas elevadas. Lembre-se, você não é uma ilha isolada. Você vai refletir na sua comunidade, na sua vida e na vida de um todo. E vai trazer prejuízos, danos irreparáveis para a sua vida espiritual, para a comunidade da fé e para a sua vida futura. Pode ter certeza disso. Escreva a sua carta baseada em Salmo 1, eu gosto muito dele. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O que é pecadores? Nem se aceita na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele diz, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ele diz, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. O que quer dizer isso? Quando ele fala pecador, ele não está dizendo que nós somos santarrões. Ele está dizendo, se afaste daquele que tem prazer do pecado, daquele que vive nas orgias, daquele que vive de escarnecer do evangelho, daquele que vive de fabricar, de elaborar palavras, jargões, músicas profanas que agridem tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. E como cartas vivas, nós não podemos compactuar com este mundo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, ele diz, perecerá. Vai perecer. Se você anda na comunidade da fé, mas anda como um ímpio, mas anda como uma sua identidade, com a sua escrita de maneira desordeira, desconexa com as Escrituras Sagradas, você precisa do Evangelho. Esse Evangelho que pregamos. Nós precisamos do Evangelho. O sal, ele não pode deixar de salgar. E a luz não pode deixar de brilhar. Em suma, nós não podemos ser omissos em nossas vidas. Temos responsabilidades, presta bem atenção, nós temos responsabilidades individuais e temos responsabilidades coletivas como cristãos nesta terra, em nossa sociedade em geral. Nós não somos uma ilha isolada. Eu estou repetindo constantemente essa palavra. Você não é uma ilha isolada.
a sua atitude, o seu caminho, aquilo que você está praticando no mundo, fora, desconexo com as Escrituras Sagradas, aquilo que você está testemunhando, aquilo que você está, colocando no seu story, né? A story, pode ter certeza, vai impactar a vida coletiva e individual. Pode ter certeza disso. Você está escrevendo uma carta, uma só carta. Presta atenção, esse daqui, eu tive olhando como que endereçava as cartas antigas, né? O rei, ele tinha que colocar o selo para ter autenticidade. E o nosso selo, para ter autenticidade, é o selo do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Sem esse selo, você não é autêntico. Sem essa vida renovada, você não é autêntico. Não tem como. Sem praticar as Escrituras Sagradas, você não é autêntico, você é fake news. É uma realidade. Você é uma carta fake news. É uma mentira. Você está escrevendo uma só carta, mas com dois objetivos: remetente e destinatário. O remetente é você. Que tipo de vida você está escrevendo? O destinatário é para quem você está enviando. E é aí que mora o X da questão. Quem está recebendo essa carta? São dois endereços: Deus e a sociedade. Deus e a sociedade. Por isso, vigiai e deixe que o escritor o escritor por excelência, Espírito Santo, escreva em seus corações palavras de vidas eternas, que salvará tanto a ti, quanto aos quais te ouvem e te observam. Paulo dizia lá em 1 Timóteo, endereçado ao jovem, 4,16, tem cuidado de ti mesmo, e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto aos que te derem ouvidos. Olha a importância que Paulo dá, para que você tenha cuidado de você e do seu ensino. E ele diz: persevera. As pessoas não perseveram. As pessoas começam a estudar, a prescutar, a meditar, mas desistem. A palavra tem atribuem essa fase a Confúcio. A palavra convence e o exemplo arrasta, não é isso que eles falam? A palavra convence, o exemplo arrasta. Mas na realidade, esse conceito é de Cristo, quando ele repreendia os fariseus. É o conceito de Cristo. Ele dizia lá em Mateus 23:3: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as, e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as tuas obras, porque dizem e não fazem. Farisaísmo. Somos cartas vivas de Cristo. Qual o efeito da nossa carta nas pessoas que recebem essa carta? Devastador. Somos o exemplo da sociedade. Sabe o que é mais
às vezes não é tão bom, mas é prazeroso a pessoa querer te acusar daquilo que você não é. Eles não acham, eles não têm argumentos, então eles vão partir para a ignorância, né? Porque eles não conseguem argumento para te denegrir, porque a sua vida, ela é uma carta viva diante de Deus, diante dos homens, e diante de toda a sociedade. Todo mundo está te lendo, mas fulano não presta. Quem? Não, aquele lá, eu ando com ele, eu sei da vida dele, eu conheço ele, eu vejo o que ele faz, eu estou sempre ali andando lado a lado, eu sei que ele é um homem de família, uma mulher de família, eu sei que ele serve a Deus, nós estamos orando juntos, cantando juntos, louvando e adorando juntos, nós estamos pregando junto, evangelizando junto, nós estamos fazendo a obra de Deus junto, nós estamos atendendo as pessoas juntos, nós estamos trabalhando constantemente para o reino, nós estamos ali, nós estamos vivendo, eu estou vendo, eu sei, eu compartilho com ele as minhas necessidades, as minhas lutas. Não, ele não. Mas aquele que é fake news, você viu falando? A palavra é dura, né? Nós não vamos nem falar. É duro. Vai de safado para o adjetivo, vai descendo a escalada. Quem está nos conhecendo e nos lendo? Estamos transmitindo, irmãos, fielmente a mensagem escrita por Deus? Somos realmente pessoas de fé? Somos realmente livres das amarras, das ideologias? Estamos nos espelhando na imagem de Cristo cada vez mais? O autor das cartas aos Hebreus nos admoesta: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E ele diz, Hebreus 10, 23, 24, isso: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nossa maior missão é testemunhar. Ide e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos de todas as nações. A nossa maior missão é testemunhar, é levar a esperança, é levar a mensagem de salvação até os confins da terra, como cartas vivas. Paulo dizia lá em Atos 1:8 assim: mas recebereis poder. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para recebermos poder, irmãos, nós temos que estar em Cristo. Para receber o poder, para receber este poder de testemunhar, de ser uma carta viva, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, nós precisamos do poder, do dinâmico, do dinamismo da palavra que cura, da palavra que transforma, da palavra que liberta, da palavra que faz de nós verdadeiros cristãos, dessa palavra maravilhosa que transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, é uma metanoia, uma transformação, é uma vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que traía não traia mais, né? Aquele que bebia não beba mais, não se embriague mais, mas é uma realidade.
aquele que dançava um carnavalzinho com a fantasia da tiazinha, não ponha mais. Por quê? Porque a sua vida hoje mudou. O seu prazer é estar na presença de Deus. A sua alegria é glorificar a Deus. Nós não estamos demonizando o mundo, não. Nós estamos falando o seguinte: o cristão verdadeiro, ele tem prazer de uma vida ilibada. Ele tem prazer de se transformar, ele tem prazer de dar testemunho vivo, santo e agradável a Deus. Ele tem a vontade, como diz Romanos 12:1, quero, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não conformeis com este século, mas renovai o vosso entendimento. Um cristão, ele quer buscar uma nova vida, uma vida cristã que realmente se conecta com a comunidade da fé e com as Escrituras Sagradas. É importante nós lembrarmos sempre isso. Nós gostamos, irmãos, de palavras, sabe? Palavras às vezes bajuladoras, né? Aquelas palavras que massageiam o nosso ego. É maravilhoso. Mas o remédio que cura, ele é ruim, viu? Não é? Diz os antigos, né? Tomam uma erva amarga. E parece que as Escrituras Sagradas também falam dessa maneira. Deus fazia com que o povo de Israel comesse aquela erva amarga para lembrar de onde eles vieram. E é assim. Toda a escritura do presente, toda a correção do presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas ele diz assim: mas depois produz um fruto pacífico nos exercitados por ela. Hebreus fala isso. E a palavra tem razão. Dói, machuca, mas é uma realidade. Nós recebemos poder para testemunhar de Cristo de muitas formas e de muitas maneiras, na multiforme graça de Deus. Alguns tocam, alguns pregam, alguns evangelizam, alguns falam só, Jesus te ama. Na multiforme graça de Deus, alguns põem versículos maravilhosos, alguns põem algumas coisas de Deus na vida deles. Você não é proibido de curtir a sua vida, mas você é proibido de fazer com que seja denegrido a sua imagem e a imagem da tua comunidade. Isso é. Deus, ele tem uma forma para o teu povo, para que você seja uma carta viva. Ele escreveu uma maneira nova de andar. Então, a multiforme graça de Deus, que age mutuamente em meio do seu povo, nós somos cartas vivas para serem lidas por todos. Nós temos que escrever cartas de amor, sim, de compaixão, não como o mundo quer escrever. Vamos pontuar aqui. O mundo quer escrever uma carta de amor e compaixão a partir dos seus conceitos. Nós não. Nós escrevemos uma carta de amor a partir dos conceitos elevados cristãos, de Deus. Deus ama, Deus castiga e corrige aquele a quem Ele... Amar não é deixar de corrigir. Amar não é deixar de falar a verdade. Amar não é compactuar com o erro do irmão, ou com o meu erro, ou com o nosso erro. Temos que escrever carta de amor e compaixão, não como o mundo quer, mas escrever não como os grupos minoritários querem. Eles querem nortear. Você deve ser cristão assim, você deve ser cristão desta maneira,
Você deve ser cristão aceitando tudo e a todos. Calma aí. Nós pregamos e anunciamos a Cristo para tudo e para todos. Nós não discriminamos, mas nós temos uma maneira nova de viver. Nós temos uma vida nova, nós temos uma maneira transparente. Nós estamos reescrevendo a nossa história a partir dos conceitos cristãos, não como grupo minoritários querem. Não como os adeptos da religiosidade querem escrever. Nós escrevemos as nossas cartas a partir dos conceitos cristãos. Não podemos escrever as nossas cartas baseadas em vãs filosofias, em vãs ideologias sutis, ardilosas. Nós não podemos escrever as nossas cartas a partir da sapiência humana, da cultura do saber. É bom, eles têm sabedoria, eles têm conhecimento, e ele traz algum benefício para a sociedade, mas nós temos a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, oculta em mistério, a qual Paulo fala lá em 1 Coríntios 2, uma sabedoria que transforma a vida, que transforma caráter, que transforma conceitos de vidas, uma sabedoria elevada, que ela não é medida, que ela não é feita por tubo de ensaio, uma sabedoria que lida com o espírito, que lida com a alma, uma sabedoria que transforma a vida lá do âmago, que transforma a mente, que faz uma metanoia, uma sabedoria que te convence da justiça, do juízo e do pecado, uma sabedoria que te reconcilia com Deus, uma sabedoria eterna. Nós, como sempre falamos, nós não desprezamos a sapiência humana, e nem as filosofias, nem as ideologias, porém nós somos norteados pelas Escrituras Sagradas. Nós somos conduzidos pelos conceitos eternos de Cristo. Nós temos, sim, conceitos judaicos cristãos. Nós seguimos os conceitos de Cristo, ou alguns tentamos, né? Tem muitos fake news, né? Mas estamos lutando para erradicar, para sermos autênticos, para recebermos o selo. Temos que escrever cartas de palavras de vida eterna, longe da influência do homem caído, que se baseia em conceitos humanos transitórios e partidários, com objetivos mundanos, irmãos, atolado na busca do prazer da carne e pelo poder, pelo controle, para subjugar. Nós não. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o mundo, que o mundo não entende esta palavra, que para nós é poder, para eles é derrota, mas para nós é vida, para nós é nova vida, para nós é poder regenerador, é salvação, é libertação. Que Deus abençoe a todos, que Deus derrame graça e misericórdia, irmãos. Que nós lembremos sempre dessa palavra. Nós somos cartas vivas. Você não pode ser uma ilha isolada. Não pense você que suas atitudes individuais, que está refletindo aí fora, e também está refletindo no seu secreto, não vai prejudicar você e não vai prejudicar a sociedade. Vai, porque a palavra de Deus diz: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Deus, Ele expõe todas as claras. Irmãos, é muito maravilhoso, gratificante, nós podemos sempre estudar a palavra de Deus.
E eu não posso terminar sem ser o Dimas, né? Eu queria cantar um louvor, né? Porque eu sou, né? É um louvor que o presuntinho vai conseguir levar aí. Olha aí. Nosso amado tocador. Maravilhoso Deus. Deus tremendo e glorioso. De tantas coisas que andei fazendo, pode mandar? De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Maravilhoso Deus. Esta é a melhor coisa que nós fazemos, é aceitar Jesus. Ou ao contrário, né? Jesus nos aceitar, que é a frase mais correta. Ele nos aceitou, e Ele nos chamou para sermos cartas vivas. Cartas vivas que não dão mau testemunho, irmãos. Chega do politicamente correto, né? Você e eu, nós precisamos mudar a mente. Você que bebia, não bebe mais. Você que praticava coisas erradas, não pratique mais. Porque isso traz um prejuízo para a comunidade da fé. Você, de vez em quando nós somos tendenciosos para falar um pouquinho mal do irmão. Não fale não. Ore pelo irmão, né? Clame pela vida do irmão. Venha de quinta-feira aqui orar conosco. Venha de terça-feira estudar a palavra de Deus. Entra no Zoom, vá orar. Sobe no monte, que o irmão está me pedindo uma semana para ir no monte. Eu não estou crente não, viu? Não fui ainda. Mas mude. Venha para Jesus com mente, corpo, alma, espírito. Não venha somente de falácias, de religiosidade, não. Venha para Jesus com o teu coração aberto, com a tua mente transformada. Venha falar de Jesus através dos teus testemunhos. Porque falar de Jesus da maneira que eu estou falando é fácil. O difícil é testemunhar de Cristo. É isso que é difícil. Falar todo mundo fala. Como os políticos falam bonito, mas não pratica nada.
É disso que eu queria falar, para simplificar tudo. Deus abençoe a todos, amém? Obrigado por essa oportunidade. Quer vir?